Deu certo? Agora, Acho que agora deu, agora, né? agora foi. Vamos aproveitar. Então, Legal, vamos lá. vamos lá começar essa conversa maravilhosa. Para mim, uma honra imensa poder ter um pouquinho do seu tempo, que eu sei que vive aí entre cirurgias e mais cirurgias, É nessa isso, nossa. a honra é Está toda em minha. Brasília? Tô em Brasília, tá meio frio aqui esse horário. Estou vendo aí, todo É, acotado, como dizemos. Doutor tá meio Tiago friozinho. é nordestino, né? Fortaleza. Oceanense, Ó, oceanense. olha aí. Então, pessoal, vamos começar, porque muita gente aí está com vontade do feriadão. Vamos conversar sobre o acesso vascular, que enche nossos olhos, nos faz brilhar os olhos. E hoje tenho a grande felicidade de conhecer o doutor Tiago no encontro do SAVE, um grande grupo, um grande movimento. Eu arrisco dizer que um grande movimento realmente, que onde de um que Dr. Tiago Barroso, né, um dos idealizadores, e tive a felicidade de conhecê-lo, ele e mais alguns de seus colegas no Save desse ano, que foi maravilhoso. Parabéns. Acho que não deixa de ouvir, né? Esses parabéns, que o movimento cresça, realmente ganhe capilaridade. E foi muito bom lhe conhecer. A sintonia foi muito boa. Acredito que por propósitos muito próximos de fazer um cuidado de excelência com acesso vascular. Isso, para mim, é um grande propósito, sempre foi, nesses 20 anos na nefrologia. Nós aqui em Pernambuco temos um grupo, o Recliva, de estudos clínicos entre os enfermeiros sobre acesso vascular. Então, Legal. é algo que realmente nos enche os olhos, né, buscando diminuir aí essa preocupação. Então, pessoal, aqui temos o Dr. Tiago Barroso, ele que é RT da AFIA, que é um hospital dia em Brasília, Distrito Federal, focado, né, nesse cuidado geral, processo vascular, com foco também no acesso para diálise. E, como já falei, grande idealizador do SAVE, que aí grandes encontros acontecem, grandes trocas, grandes descobertas e muita coisa compartilhada. Temos aqui, então, doutor Tiago, vamos seguir essa conversa. Abro para você dar um oi aí para o pessoal, fique à vontade. Então, boa noite a todos. Faço aí das palavras da Poliana as minhas palavras também. Primeiro, agradecer pela presença, por abrilhantar lá o Save. É realmente um evento que a gente idealizou há uns 8 anos e vem crescendo bastante aí no decorrer dos anos. E fico feliz de estar agregando cada vez mais pessoas de diferentes locais do país, diferentes locais da América Latina, diferentes locais do mundo, né? Acho que a gente pode dizer isso hoje. A gente tem participantes de diversos locais. Realmente com esse propósito de vida comum, de estar melhorando não só o conhecimento, né, mas como as práticas de assistência do paciente com doença renal crônica dialítica, nesse quesito acesso vascular, que a gente sabe que realmente representa a linha da vida desses pacientes, né? Então, ao mesmo tempo que permite o tratamento de uma maneira segura, no médio e longo prazo, se não for bem manejado, ele está relacionado realmente com a queda importante da qualidade de vida do paciente, dos familiares dele e com redução de expectativa de vida por uma influência realmente negativa em termos do tratamento dele, né? Então, acho que é um tema realmente nobre, né? Um tema que não tem que tem uma questão também tempo sensível, né, desses pacientes, então tem que ter uma linha de cuidado realmente já muito efetiva no sentido de poder proporcionar rápidas soluções para esses pacientes. Então, Perfeito. obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer para E mim realmente estar aqui compartilhando aí um pouco aí do
conhecimentos, né, relacionados ao vivência, acesso, né? é sempre um prazer. E aí, de toda a sua fala, eu vou destacar aqui uma frase, né? A linha de vida está nas nossas mãos, né? Exato. Como isso tem tamanha responsabilidade, está tão próximo e tão contínuo, tão presente, tão repetitiva, né? Essa nossa assistência com acesso vascular para esses pacientes, que deixo esse ponto de alerta, até que ponto a gente deixa visto como comum o que não deve ser comum, o que não deve ser normal, e a linha de vida, né? Está nas nossas mãos. Perfeito. Hoje a gente traz, né, doutor Tiago, pensamos em trazer a temática, a gente que vê, como o SAVE mesmo mostrou, como muito eu acompanho, e tenho certeza que muitos outros acompanham, do que o doutor e outros colegas desenvolvem aí no Hospital Áfia. Acesso vascular, quando a gente pensa paciente renal crônico, acesso vascular, hemodiálise, tecnologias cada vez mais presentes, avançadas, vários estentes, técnicas cirúrgicas, e muito tem avançado, né? E aí a gente pensa, quando a gente pensa, não deixa de ser um problema, um grande problema de saúde pública, a doença renal crônica, e ali coladinho o acesso vascular. Não deixa de ser um problema, não deixa de estar no alerta, no nosso radar. E a gente pensa, o que é que falta? O que é que há de novo? O que é que ainda pode vir diferente? O doutor arrisca me dizer alguma coisa para tirar essa Claro. angústia, essa coisa? Eu acho que o primeiro ponto que é muito importante, que a gente evoluiu muito no conceito, né, nas últimas 2, 3 décadas aí, e principalmente nos últimos 5 anos, em relação a como enxergar o problema acesso vascular, né? Então, eu costumo falar muito nas aulas que eu dou, né, e discutindo, quando eu estou discutindo acesso, é que o acesso, quando a gente cria a fístula, é uma doença que a gente está criando, né? Então, é importantíssimo esse conceito. Se um ser humano ele nasce com a fístula arteriovenosa, ele nasce com a doença vascular. Isso é conceitual. Então, a única diferença, obviamente, é que não é uma fístula congênita, é uma fístula criada, é uma fístula iatrogênica, é uma fístula que o cirurgião cria no sentido de possibilitar uma condição hemodinâmica no paciente que permita a realização da hemodiálise. Então, esse conceito ele é fundamental, né? Então, uma vez que o acesso é uma doença, a gente precisa entender essa doença, obviamente, para a gente conseguir manejá-la da maneira adequada, né? E um detalhe realmente curioso, né, dessa doença é que ela precisa literalmente conviver com o paciente. Da melhor forma. Então, e aí é onde entra realmente toda a evolução do conhecimento, né, do problema e maneiras de prolongar a vida útil do acesso, obviamente possibilitando a sua finalidade, né, que é a sua utilização semanal aí, às vezes 3 vezes por semana nas terapias mais tradicionais. Atualmente, cada vez mais com as terapias mais modernas, né, a gente tem cada vez mais publicações mostrando benefícios para os pacientes em médio e longo prazo, em termos de sobrevida e qualidade de vida, com terapias mais frequentes, às vezes 5, 6 vezes na semana. Sim. Então, isso, infelizmente, vem com um custo, né? O acesso, sendo uma doença, ela se manifesta com disfunção, né, no médio e longo prazo. E isso ocorre como se fosse um mecanismo de defesa do próprio acesso em relação a essas alterações hemodinâmicas que são causadas pela confecção da fístula. E por isso que a gente tem o desenvolvimento dessas estrenoses, cujo processo biológico, o termo técnico para isso, a gente chama de hiperplasia intimal. Sim. E isso é um processo contínuo, né? Enquanto tem o estímulo hemodinâmico, enquanto o paciente tem a doença renal, enquanto o paciente dialisa, esse processo é contínuo, ele está constantemente ocorrendo em diferentes locais do circuito do acesso, e isso invariavelmente vai gerar essas disfunções no circuito.
Então, eu faço muito a correlação com o carro, né? Sim, Então, obviamente, o carro, enquanto o carro está andando, você está desgastando o pneu, não tem como, né? Então, invariavelmente, um momento você vai ter que fazer alguma manutenção. E esse é o mesmo conceito no acesso, né? Então, o acesso, invariavelmente, ele vai dar problema. E o que eu chamo de circuito da vida, ele tem que incluir a criação do acesso, né? E todas as medidas necessárias para mantê-lo funcionando. E isso é um grande problema hoje de saúde pública, né? Porque, infelizmente, ainda a gente não teve uma evolução legislativa, no Brasil, pelo menos, né? De você ter recursos específicos para tratar essa doença que é o acesso vascular. E a gente sim, precisa realmente evoluir dentro desse cenário, porque não existe o recurso direcionado para isso. Hoje, o pouco recurso que tem, ele é direcionado para a criação do acesso, que infelizmente sim. ele representa uma parcela muito pequena Do custo dentro da real. linha, e dentro da linha de cuidado, né? É o Sim, passo inicial de um ciclo que envolve várias etapas, né? Então, realmente a gente ainda está numa fase bem atrasada do ponto de vista de lidar com o problema em termos de saúde pública. sim, Então, esse é um primeiro ponto que precisa evoluir, né? E aí os outros pontos que eu acho que que tu colocaste muito bem, que são os pontos dos... Hoje a gente teve muito, na última década, a gente teve um avanço muito grande em relação a terapias, né? sim, E, e hoje realmente a ideia é a gente tentar com menos intervenções, a gente conseguir proporcionar maior durabilidade do resultado dessas intervenções. Então, cada vez mais a indústria está desenvolvendo dispositivos que tentam entregar melhor eficiência nos resultados. sim, Obviamente que há 10 anos atrás a gente precisava ficar tratando isso a cada 2, 3 meses. Hoje a gente consegue prolongar para quase um procedimento ao ano, o que é uma redução importante, né? Então a gente sai de 3, 4 procedimentos anuais e consegue reduzir em muitas circunstâncias para um procedimento ao ano. Isso é importante para o paciente, isso é importante em termos de qualidade de vida, isso é importante em termos de morbidade, de custos, né, e de riscos para o paciente, né? Quantos menos procedimentos, melhor. Então, a gente tem realmente hoje uma série de dispositivos, né, no mercado direcionados exatamente para essa parte do circuito da vida que eu chamo, que é a parte da manutenção do acesso. Então, obviamente, a gente tem que entender o problema, o time do acesso ele tem que saber reconhecer quando isso dá problema, e obviamente você tem que ter uma equipe treinada para confirmar esse diagnóstico e proporcionar, dentro das condições, né, e das possibilidades disponíveis em cada realidade, o melhor tipo de solução possível, né, para aquele problema. sim, perfeito. Da, da sua fala, doutor, me chamou a atenção aqui algo que realmente bate com o que eu também penso, né? Falou do entendimento, a gente precisa alcançar esse entendimento de como manter esse acesso essa doença, o mais prolongada possível, né? Nos oferecendo essa possibilidade de tratamento para o paciente, com o mínimo gerando o mínimo de desgaste. Então, desgaste vai haver, né? É algo que o estressor vai chegar até esse paciente. E esse entendimento de o que é que a gente pode pensar, agir diferente para buscar esse entendimento, que eu acredito que vai ser esse entendimento que vai ser a mola propulsora para a gente realmente virar a chave e ter estabelecido nas unidades ambulatoriais esse time de acesso vascular treinado e realmente atuando nessa perspectiva do acesso vascular. Quando eu penso isso, o enfermeiro, porque aí eu, mais do que ninguém posso falar, né? Sou enfermeira, a gente mesmo pode meter o chicote. Nós somos apontados muito como gestores, né, do acesso vascular, simplesmente pela contínua presença ali com aquele paciente, com aquele acesso,
líderes da grande equipe que vai estar cuidando desse acesso vascular, os técnicos de enfermagem. E aí, minha reflexão é até que ponto este enfermeiro na nefrologia, está realmente unindo todas as perspectivas que a gente espera de atuação para o enfermeiro, assistencial, gestor, atuação política, uma atuação no ensino e na pesquisa. O tanto que a gente está unindo a pesquisa, o que a gente encontra, né, nas nossas produções, para a nossa prática clínica, para a nossa atuação. E isso, para mim, fica muito claro que tem um limbo aí, né? Isso que eu busco, isso para mim, querer bem saúde poliana, é o que eu busco estar despertando entre os colegas que estão próximos, essa necessidade do despertar para a ciência, para o que a gente tem, né? Quando eu penso o CADOC, a gente tem um CADOC aí 2019, 2020, temos agora uma produção mais recente, excelente, da qual o doutor faz parte, né, da sua construção, que são as diretrizes. E quantos dos enfermeiros será que realmente já tomaram, se apossaram desse conhecimento, uniram esse conhecimento para a sua prática? O doutor consegue trazer alguma percepção? Na minha percepção, realmente tem um limbo aí e uma possibilidade de maior alcance que talvez faça a gente sair dessa chave do problema de saúde pública, o problema dos grandes gestores, o problema está lá bem longe, né? Será que essa união, esse olhar mais voltado realmente para o que a gente vem produzindo, né, na ciência, colocando em prática e estabelecendo protocolos realmente no cuidado com o nosso acesso vascular, será que isso é um ponto de diferença, que poderia trazer uma diferença no nosso resultado? Entendimento maior, menor desgaste, time bem formado? Eu acho que é uma ponderação muito interessante que tu fizeste, né? Eu acho que é um grande desafio a gente estar vivendo uma mudança que ela já ocorreu em outros locais do mundo, né? E eu realmente acredito que grandes mudanças elas precisam da construção de uma massa crítica, e aí esse conjunto de pessoas envolve, obviamente, todos os profissionais, né, relacionados com isso e o próprio paciente, no sentido de realmente brigar, né, e exigir essas mudanças, não tem jeito, né? Então, Sim. A gente sabe que existem diferenças culturais, né, em relação a diferentes locais do mundo, né, mas Diferentes acho possibilidades de atuação do próprio enfermeiro, né? exato. Alguns centros Mas a acabam gente, acho que invariavelmente vai ter que vivenciar isso também no Brasil, algumas coisas vão ter que melhorar, né, e a gente está nesse processo. Eu acho que essa mudança de mentalidade tem que ser a primeira coisa, e por isso que a gente, uma das principais coisas que motivaram a gente a criar o SAVE, hoje a gente tem também outros programas regionais, né, o NephroDay, tem o Fórum de Acesso Vascular, onde a gente procura realmente fazer eventos regionais, unindo todos os profissionais relacionados ao acesso e tentando realmente compartilhar experiências e compartilhar os conhecimentos, o conjunto de conhecimento necessário para desenvolver, né, esse pensamento crítico e essa mudança de comportamento no cuidado do paciente, né? E um ponto central que eu sempre coloco nisso é realmente esse conceito do time de acesso, né? Que eu acho que antes o cirurgião ele era muito técnico também, né? No sentido de faz a fístula e acabou. Então, eu acho que esse papel ele é ultrapassado, né? Hoje o cirurgião ele tem um papel não só técnico, esse sim, obviamente, continua e ele é fundamental, mas muito além disso, né, um papel de liderança dentro do time também, junto com a equipe de enfermagem, junto com o nefrologista, de compor e todos os profissionais, né, relacionados ao cuidado desse paciente e ao acesso dele, ao desenvolvimento Sim. aí também de um papel de gestor, né, dessa linha de cuidado do acesso, em integração com a unidade, né, então questão de reuniões
frequentes, de você ter metas a serem atingidas em termos de metas de qualidade, metas de segurança, meta de resultado, né, de procedimento, taxa de sucesso. É importantíssimo também o treinamento do corpo clínico, exatamente no sentido de ter as capacidades, não só do ponto de vista de conhecimento, mas ter a capacidade técnica de identificar o problema, saber fazer essa triagem, o encaminhamento correto, né, pro centro, para a resolução disso antes de maiores complicações. E tudo isso eu acho que é muito importante por causa, reforço, né, o acesso. E o paciente que detém o acesso com problema, ele tem uma situação que ela é tempo sensível, não tem jeito, né? Então, se o paciente perde ali o acesso, não dialisa bem, ele tem um prazo ali, é um relógio, né? Uma ampulheta de areia. Então, aquilo ali, ele tem um deadline, literalmente, né? Um deadline que ele tem que cumprir, porque se ele não reverter uma maneira de voltar a fazer a terapia, ele vai morrer. Né? Então, existe uma sensibilidade temporal grande, e por isso que essa linha assistencial ela tem que ser muito, muito bem ajustada, no sentido de poder prover a solução no tempo hábil para esse paciente. Muito bom. Eu vou seguir aqui. Temos 3 comentários aqui muito legais, que a gente vai entrar neles, mas antes de adentrar, eu quero dar esse gostinho para os colegas enfermeiros sobre as diretrizes, propriamente dita, né, da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Eu já me deliciei algumas vezes com ela. Em relação aos métodos, já refleti em alguns aspectos. O doutor quer compartilhar um pouquinho sobre como foi essa construção das perguntas. De repente, o seu comentário já alivia aqui umas dúvidas, né, ou questionamentos que eu tenho. Compartilha Claro, como foi esse processo de nascimento dessas diretrizes. Só com mais um adendo. Como é diferente, a gente tem o CADOC, né? Conhecemos, vivenciamos, e como é diferente quando a gente tem a proximidade com pessoas que realmente estão ali criando aquilo ali que a gente lê num artigo tão distante, muitas vezes, de norte-americano, europeu, e quando a gente tem uma produção nossa, como é bom. Parabéns. E eu quero que você fale sobre, porque lendo já dá muita alegria, dá calor no coração, e eu acredito que de ouvir falar sobre vai acender também aí essa chama nos corações dos colegas. E os comentários que Silvia, Francisco e Flávia fizeram, a gente vai adentrar daqui a pouco. Perfeito. Então, inicialmente, citar que quem coordenou e quem capitaneou todo esse projeto, né, foi o Dr. Leonardo Arduin, né, que é um colega cirurgião vascular, é meu amigo, cofundador do SAVE, junto comigo, e atualmente sócio em vários projetos, e no SAVE, propriamente dito. E eu tive a oportunidade de ajudá-lo, né, dentro da coordenação também do guideline. Essa ideia surgiu acho que num café da manhã. A sociedade SBACV ele tem um projeto de diretrizes, né? E dentro desse projeto de diretrizes ainda a gente nunca tinha avançado dentro da parte de acessos, né? Acessos de diálise. E na época a gente conversou sobre isso e tivemos a oportunidade de levar isso para a diretoria nacional, e foi muito bem recebido na época. Eu gostaria aqui de citar e realmente agradecer o Dr. Júlio Peclar, que na época era o presidente da Nacional, junto com a diretoria científica do Dr. Edvaldo Giovilliano, que é o atual presidente do capítulo São Paulo, né, da SBACV, e o Dr. Walter Boim, que é lá do Paraná. Eles acataram essa nossa solicitação e permitiram que a gente conseguisse agregar mais esse capítulo dentro do projeto de diretrizes, né? Vocês vão ver que o projeto de diretrizes, na verdade, é um projeto que visa compartilhar
com os membros, né, ou seja, os cirurgiões vasculares, que tem melhor de evidência e um algoritmo prático de condução dos principais problemas da especialidade. Então, se vocês forem analisar lá, tem as diretrizes de pé diabético, aneurismas, a telomatose, enfim. E a gente conseguiu compor e ajudar dentro do projeto de diretriz com a parte de acesso vascular. E dentro da parte de acesso de diálise, a gente procurou compor colegas que trabalham, né? Infelizmente, o grupo a gente tem que definir um grupo, né? Se pudesse, a gente, acho que a ideia talvez nas próximas revisões até agregar mais pessoas, porque esse também é um grande desafio, né? Por o Brasil ter proporções continentais, literalmente, a gente tem muita variação de práticas, variações econômicas, variações culturais, até de região para região. E um dos desafios foi realmente a gente tentar incorporar essas diferenças dentro do guideline, né? Então a gente tentou contar com colegas de todas as regiões do país, literalmente, né, de vários estados, exatamente para a gente tentar captar um pouco essa visão de cada região, essa visão e essa prática clínica, né, essas realidades. E cada colega formatou algumas perguntas, né, geralmente eram 10 perguntas, acho que foram 13 ou 14 colegas ao total. E dessas perguntas a gente selecionou, foram 14 perguntas. O que eu achei muito interessante, que eram 14 participantes, né, 14 elencados, chegaram no final às 14 perguntas. Na verdade, se eu não me engano, que participaram de ativamente 140, da né? formatação das perguntas foram 13. Foram E dessas 13. perguntas, cada um ficou com uma, com exceção do Léo, que ficou com duas. Né? Então ele foi responsável por resposta de duas perguntas. E outra coisa diferente que a gente tentou fazer obviamente, a gente procurou fazer perguntas bem práticas, né, do dia a dia. E dentro dessa cenários bem diversos, né? Exato. E dentro dessa pergunta, elaborar uma resposta também, uma resposta respaldada, obviamente, com o melhor nível de evidência que a gente tinha na época, né? Sim. Já tem aí, acho que 1 ano e meio que foi publicado. Sim. E, ao mesmo tempo, tentando dar um passo a passo lógico, né, para as pessoas que estão realmente estudando ali aquele questionamento. Né? Então, acho que esses foram os pontos principais que a gente tentou respeitar. Primeiro os temas mais relevantes, né, do ponto de vista prático, para o dia a dia, e tentar dar realmente essa resposta também de uma maneira objetiva, né, mas respaldada com o melhor nível científico que a gente tinha aí em termos de publicações. Sim. Algumas delas eu, na atuação, né, durante a minha... Hoje não estou mais na assistência nem na coordenação, estou em outra atuação dentro da nefrologia, mas realmente algumas das perguntas, a maioria delas, que você vê que no convívio clínico realmente são geradoras de dúvidas, de questionamentos, muito bom. E o que me chamou a atenção foi essa variabilidade, né? Algumas perguntas focando na parte de intervencionistas, outras na parte de acesso central. Acho que com a fístula foi que realmente me chamaram mais atenção. Duas me chamaram bastante atenção, que foi a que envolve maturação e a que envolve o exame clínico. Essas duas me chamaram bastante atenção. A gente vai falar sobre elas. Vou pedir para que seja um pouco da nossa fala, que façam parte. Retomando o que o pessoal tinha comentado aqui, uma das falas, a Silvia nos trouxe, né, essa questão da fístula com problema, fístula doente, como isso realmente traz mais desafios para a equipe. E aí eu até coloquei aí diante do meu olhar, quero que o doutor traga o seu também, que a fístula doente geralmente vem
nasce doente de um cenário de multicomorbidades desse paciente, né? Que é o cenário que a gente vê. Envelhecimento cada vez mais presente, multicomorbidades, diabetes, hipertensão, doença arterial periférica, enfim, são bem geradores, né? Dessas doenças vasculares. E aí eu imagino que, e bate com as perguntas, né? A fístula tem que ser o primeiro acesso, deve ser, como é exatamente a pergunta? Isso é uma pergunta, inclusive, uma das perguntas do guideline, é a né? primeira opção para acesso vascular para hemodiálise? Essa pergunta, inclusive, foi o que respondi, né? Então, o grande ponto é que a gente tinha digamos assim, essa falsa concepção, né? Desde a época do Fistula First, né? Que foi aquele programa americano, enfim, no sentido de aumentar a quantidade de fístulas por uma série de razões. Sim. Mas a fístula, ela não é sempre a primeira opção. Isso aqui é importante, né? Então, você tem que analisar uma série de fatores no paciente, incluindo o primeiro conceito que a gente tem é que não é toda fístula nativa que dá certo, né? Então, a fístula nativa e todas aquelas vantagens, né, que a gente sempre lê nos artigos e nos livros, né, que é em relação a baixas intervenções, baixa infecção, todas essas vantagens elas só ocorrem se a fístula matura. Então, se dentro da sua linha de cuidado a maioria das suas fístulas não dão certo, né, então, infelizmente, você não vai desfrutar dessas vantagens. Então, esse foi um grande bias, né, em relação à análise, que a maioria dos estudos que analisaram as fístulas só analisaram as fístulas que deram certo. Então, não colocam dentro do pool todas as falhas de maturação, os procedimentos necessários para fazer aquela fístula maturar, tempo de catéter, as infecções relacionadas com o prolongamento do uso do catéter. Então, por isso que hoje a gente tem esse conceito muito claro que nem sempre, para todo paciente, a fístula nativa é a melhor opção. Então, principalmente depois de 2019, né, da última publicação do guideline americano, o CADOC, né, que a gente tem o paradigma atual do acesso é literalmente você particularizar e centrar mais essa gestão no paciente e não no acesso, como a gente fazia antes, né? Então, a gente tentava, na verdade, adaptar os pacientes à fístula, e tem que ser exatamente o contrário. Hoje a gente tem que analisar as características. De toda forma, né? Exato. Hoje a gente tem que analisar as características de cada paciente e desenvolver uma linha de cuidado no curto, médio e longo prazo, onde vai envolver todos os tipos de acesso, desde fístula, próteses, catéteres, de curta, de longa, e obviamente... do acesso vascular, né, desse paciente. Exatamente. Cada acesso tem suas vantagens e desvantagens, e o que a gente tem que tentar fazer, né, dentro dessa gestão é tentar casar, né, em cada momento que o paciente está vivendo ali, às vezes no curto, no médio e longo prazo, a opção que, obviamente, vai dar mais vantagens e menos desvantagens para o paciente dentro daquele momento que ele está vivendo. Então, isso varia muito centro para centro, né, porque, obviamente, existem recursos diferentes, existe expertise diferente, mas, de uma maneira geral, cada centro ele tem que ter ali a sua linha de assistência. Isso é importantíssimo, não só para a criação, mas como para a manutenção dos acessos. E o que a gente leva em consideração é uma série de fatores, né? Desde as características do paciente, como idade, fragilidade, expectativa de vida, obviamente o tipo de terapia dialítica, né, desse paciente como um todo. Como um todo, para você escolher a melhor opção.